Brasil. Quando a gente pensa que os ditadores da toga do STF chegaram no limite, eles nos surpreendem. Já começa aí. Ditadores da toga. Por que o Silas Malafaia acha que os ministros do Supremo são ditadores da toga? É claro que eles têm um grande poder, como tem também o poder legislativo e o poder executivo, liderado pelo presidente Bolsonaro. Eles têm um poder. Indivíduos ali cometem erros, precisam ser contemplados nisto, mas precisam ser julgados para saber se isso é crime de responsabilidade passível de impeachment. Fora isso, eles têm decisões que talvez não sejam do gosto do pastor, como as questões humanitárias, do reconhecimento da diversidade sexual, do reconhecimento dos direitos reprodutivos das mulheres. Aí só porque eles decidem em cima de coisas que o pastor gostaria que eles decidissem de maneira diversa, aí eles já se tornaram ditadores da toga. Olha só. O Supremo Tribunal tira o poder do presidente, dá poder a prefeitos e governadores, o presidente manda o dinheiro e a CPI é para investigar o presidente numa das maiores safadezas que nós estamos assistindo. Ele é meio corajoso, doido e criminoso, né? Porque ele está insinuando para você que o Supremo Tribunal Federal está fazendo é uma safadeza. Aí dá conotações pornográficas ao que o Supremo está fazendo, e o Supremo Tribunal Federal não está fazendo uma safadeza. É isso que tem que ficar claro. Por isso que eu até fiz umas anotações, porque ele é habilidoso. Ele junta em frases curtas uma sabedoria que não vem do alto, foi uma sabedoria que ele aprendeu lá em suas programações neurolinguísticas. Ele sabe, e também pela prática, né? Muitos anos falando a um grande público, ele sempre lida com grandes públicos, né? E aí ele sabe condensar injustiça numa frase só e elas ficam com aquele show pirotécnico, né? Aí olha só, não, a CPI é para investigar os atos do governo federal. Qual órgão público que pode fazer isso? O Poder Legislativo. O Poder Legislativo tem o poder de investigar os atos do Poder Executivo. O que tem de errado aí? O que tem de safadeza aí? Segundo, governos e prefeitos, né, governo de estado e prefeitos, são investigados os governos pelas assembleias legislativas e os prefeitos pelas câmaras municipais. Até o Rodrigo foi condescendente ontem, né? Eles vão investigar o que os governos fizeram com o dinheiro que eles receberam do governo federal. Tudo bem. Se é isso que vocês querem investigar, vamos investigar, porque essa história de querer o seguinte, para proteger o criminoso deles. Para proteger o criminoso deles. Eles querem que se investigue a nação inteira. Lembra quando eles falavam mal assim? Quando o pessoal reclamava assim, vocês estão implicando com o Lula, mas e o Aécio? E cadê a questão lá do Banestado? Aí o pessoal fala assim, não, a nossa concentração agora é no Lula. Depois investiga essas outras coisas. Aí, o que eles falavam antes, agora eles não querem que aconteça. Eles, para não investigarem o Bolsonaro, eles querem agora que se investigue o país inteiro, porque aí o foco central, que são as práticas do governo Bolsonaro, e não necessariamente do indivíduo Bolsonaro. O indivíduo Bolsonaro, ele nem pode ser processado, ele tem que ter autorização do Congresso, aquela coisa toda. Agora, a CPI vai investigar os atos de um governo, que aliás, até comparando com a questão dos governos petistas, quem gosta tanto de falar mal, né, o Malafaia, são atos do governo. Podem até não ser do presidente, mas no governo dele as coisas aconteceram. Vamos investigar. Quem não deve, não teme. Se fica nessa latição toda, nessa cachorrada toda, não vai levar ninguém a nada, vai gerar desconfiança. É igual a questão que ele quer atribuir a Lula e a Dilma. Coisas que aconteceram no governo deles, mas não são crimes do indivíduo. Tanto é que a Dilma nem presa vai, porque ela, como indivíduo, não cometeu crime nenhum. E a consciência dela sempre foi tão limpa que, mesmo não votando nela, a gente sabe, ela nunca atentou contra os poderes da República, ela nunca ligou para senador para pressionar Supremo. Crimes que Bolsonaro vem cometendo aí, né? Crimes que um anticristo defendido por um falso profeta vem cometendo. Ele fala que o STF tirou o poder do presidente. Na verdade, o STF não tirou poder nenhum do Bolsonaro. Isso é uma mentira descarada e deslavada e persistentemente contada. E aí eu estou vendo as igrejas todas acreditando nesse absurdo que Malafaia está espalhando.
Em nenhum momento o Supremo Tribunal tirou poderes do presidente da República. O que o Supremo Tribunal Federal fez, a gente tem que entender que o Supremo Tribunal Federal, em fazendo o que eu vou dizer agora, ele está sendo até misericordioso com esse presidente que comete crimes todos os dias, o dia inteiro. Quer ver? O que o Bolsonaro queria no começo da pandemia? Primeiro assim, eles estão publicando aí um vídeo nas redes bolsonaristas, né? De que o Drauzio Varela, a Globo, alguns governos, prefeitos banalizaram a Covid. Ainda bem que os vídeos todos que eles colocaram lá são todos de até o final de fevereiro de 2020. A partir de março, quando o vírus chega ao Brasil e toma conta, essas pessoas todas se arrependeram e as regras rígidas foram tomadas, porque não se sabia o que era esse vírus. A gente é surpreendido com aquilo que a gente não sabe. Mas uma vez que a coisa fica constatada, o que tem você arrepender e colocar critérios justos, não é? Então, eles ficam pegando isso, porque teve carnaval, eles juntam a insatisfação deles apenas contra o carnaval. Mas é claro, quando se constatou o vírus, foi cortada as Olimpíadas, os campeonatos, liberou-se dinheiro para poder lutar contra a Covid, e enquanto isso, Bolsonaro todas as vezes veio a público zombar da Covid. Bolsonaro não queria que os estados tomassem medidas restritivas com aquele discurso dele que economia é vida. Ele queria que as pessoas saíssem para trabalhar e morressem. E ele não está nem aí para a população. E é isso que o Silas Malafaia defende. Aí, os governadores e prefeitos foram ficando desesperados. O homem está até mandando dinheiro, mas ele quer que todo mundo saia normalmente, não quer que a gente faça o distanciamento social. O que o Supremo fez? E o Supremo não fez isso como ditadura da toga. Ele fez isso incomodado, movido formalmente pelos prefeitos e governadores. O que ele fez? Ele falou, olha, nesse caso específico da Covid, tanto o presidente quanto governadores e prefeitos, cada um considerando os contextos da sua atuação, terão o direito de fazer as medidas restritivas, porque realmente uma pandemia vai depender de cada contexto. Mas continua sendo a obrigação do governo federal enviar o suprimento. Continua sendo a obrigação do presidente se posicionar. Sabe como é que o Bolsonaro acabaria com essa questão? Era só ele tomar um discurso, ouvir o seu ministro da Saúde, que é a época do Mandetta, que olha só, é de ideologia de direita, não gosta das ideologias do Mandetta, mas que em relação à pandemia estava agindo de maneira correta. Aí despertou a inveja no Bolsonaro, o Bolsonaro começou a pensar que ele ia virar prefeito, aquela coisa toda, correu com o ministro, né? Queria que eles prescrevessem coisas. Então, no meio disso tudo, o Supremo ainda foi muito bonzinho com o Bolsonaro, que é isso que deixa uma outra parte da população pasma. Gente, por que não interdita esse homem? Então, o Supremo foi bonzinho para ser acusado por esse pastor de safados, de ditadores da toga. Eles foram bonzinhos. O Supremo Tribunal Federal é muito gentil com o presidente. Eles não o tiraram de lá para Silas Malafaia ficar falando que isso é ditadura da toga. O seu Barroso, esquerdopata de carteirinha, e eu vou mostrar que ele usa leis a seu bel prazer, conforme seus interesses, monocraticamente põe o Senado de joelhos. Olha só, primeira coisa, o Barroso, quando foi conveniente ao senhor Silas Malafaia, né? Barroso foi colocado lá, não é que ele é esquerdopata, não é que ele foi colocado lá por presidentes que à época eram mais à esquerda. Mas quando ele chegou lá, ele não traiu o seu dever de juiz. Como se espera que o Cássio Nunes Marques, colocado lá por Bolsonaro, não traia o seu ofício de juiz. Então, o Barroso, ele foi a favor da Lava Jato, que foi um movimento que se levantou contra o governo Lula. Está provado isso hoje. Então, por que ele agora está dizendo que o Barroso é esquerdopata se ele foi a favor de um movimento, de uma operação da Polícia Federal chamada Operação Lava Jato, que era essencialmente contra as corrupções praticadas no governo Lula contra a Petrobras? Como é que agora ele é esquerdopata? Ou seja, mesmo ele sendo colocado lá por aqueles dois presidentes, ele não ficou agindo como um servo dele, como o Cássio Conká já faz em relação ao Bolsonaro. O Cássio Conká fica pedindo licença ao Bolsonaro para votar, né? Então a primeira mentira seca do Barroso é essa. A segunda mentira é essa questão de falar
que o Barroso pôs o Senado de joelhos, né? Gente, o Barroso atendeu a um pedido de senadores. Ele não amanheceu lá, hoje eu vou implicar com o Senado, igual o Bolsonaro faz, ele amanhece e quer confrontar todos os poderes. Não, o Barroso estava lá, sendo ministro, aí os senadores entraram com um pedido, com mandado de segurança, e aí o sorteio caiu na mão do ministro Barroso e ele agiu conforme a Constituição. A Constituição diz que o presidente do Senado tem que acolher o pedido de CPI. Simples assim. Mas só porque o pedido de CPI vai atingir o Bolsonaro, aí o seu falso profeta está caqueticamente enfeitiçado, né? E aproveito também para falar para deputados federais da CCJ. Tem um projeto de lei 4754, desde 2016, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, que fala das responsabilidades de ministros do STF por usurpação de competência do Legislativo e do Executivo. Dá um basta nesses caras. Eles passaram de todos os limites. Eles não estão nem aí para a saúde do povo. No meio de uma crise dessa, eles produzem uma instabilidade política. Isso é uma vergonha, uma tremenda de uma safadeza. Ele adora chamar os poderes de safadeza. Ele está aí induzindo o seu público, que deveria adorar a Deus, a que ele tanto ensina a respeitar as autoridades. Ele ensina esse público a desrespeitar as autoridades constituídas da nação. Porque quando você atenta contra o Supremo Tribunal Federal, você está atentando contra 11 autoridades que foram colocadas lá por presidentes legitimamente eleitos. Aí ele está instigando um poder contra o outro. Né? Se ele fosse presidente, ele sofreria um processo de impeachment. O que acontece? Primeiro, se o Senado tem uma implicância com algum juiz, eles propuseram contra o Gilmar Mendes. Não passou, porque não cumpriu os requisitos legais, igual um monte de processo de impeachment colocado lá, e não passa porque cabe ao presidente da Câmara aprovar ou não. O Bolsonaro tem lá mais de 80, se eu não me engano, ou está chegando aos 80 pedidos de impeachment. Aí ele está implicando por causa de um ou alguns pedidos de impeachment contra o Gilmar Mendes. Agora, contra o Alexandre de Moraes, qual foi o crime do Alexandre de Moraes? Gente, eu posso falar com isenção do Alexandre de Moraes, porque a maneira como ele entrou lá na época do governo Temer foi quando o Teori Zavascki morreu, e o Temer estava lá tentando se livrar dos seus processos, mas o homem morreu, e aí quem era o homem de confiança do Temer? O Alexandre de Moraes, ele o colocou lá. Mas olha só como é que a gente mostra quando é que a gente não tem ódio. Conquanto eu não concorde com muitas coisas pessoais do Alexandre de Moraes, neste momento ele tem sido um exímio juiz, porque ele está agindo com justeza e com rigor contra esse tanto de desordeiros, esse tanto de anarquistas endinheirados que querem se levantar contra a República. Posso citar alguns nomes, Sarah Winter, os amigos da família Bolsonaro, o pessoal lá do Luciano Hang, aquele jornalista fake que até fugiu do Brasil. Tem um também que esse deputado federal aí, que foi preso, ele está revoltado com isso tudo, né? Ele virou um cristão defensor de Barrabás. Aí o Alexandre de Moraes foi certeiro, um deputado federal, instigando a população a se levantar contra o poder, prisão na hora, crime. A lei que a gente tem até agora valendo é a Lei de Segurança Nacional, ele aplicou-a muito bem, o ministro Alexandre de Moraes. Graças às intervenções do ministro Alexandre de Moraes, é que os bolsonaristas aloprados que querem destruir o país em nome de seus próprios egos, ficaram todos murchinhos e caladinhos. O deputado Daniel Silveira, que ele prendeu, por exemplo, graças à intervenção certeira do ministro. Olha, eu estou falando aqui como alguém que achou o seguinte: puxa, por que o Temer colocou esse cara? Mas ele também está sendo fiel à toga. Ele também está sendo fiel às leis. Ele está agindo em nome da coisa pública, que é assim que o ministro Supremo tem que agir. Quem está te falando aqui é alguém que não tem simpatias pessoais pelo Alexandre de Moraes, mas ele está correto. Tanto ele, quanto o ministro Roberto Barroso, que é um cara de quem eu gosto um pouco mais,
quanto outros ministros que tem ali, todos agindo em fidelidade. O Cássio Conká até agora está sim pedindo licença ao Bolsonaro para existir como juiz, o que é uma humilhação, né? Outra coisa que ele fala aí do Alexandre de Moraes, do projeto do Sóstenes, né? É uma pergunta que eu quero fazer aos senhores do Poder Legislativo. Já que Silas Malafaia coloca todo mundo contra todo mundo, a minha pergunta ao Poder Legislativo é essa. Se não fossem as intervenções dos ministros do Supremo que vocês estão chamando de ditadores da toga, vocês fariam alguma coisa? Eu posso citar alguns casos que me vieram à memória agora. Por exemplo, vocês foram tão devagar em relação à pastora Flor de Lis, né? Nem sei como é que está o caso dela agora, mas está muito devagar. Vocês tinham poder na mão de definir aquilo tudo. Vocês foram tão devagar em relação ao Daniel Silveira, que ele é um criminoso, racista, elitista, de extrema-direita criminosa. Essa sim, a extrema-direita, ela é criminosa. Porque ela é anti-humana, anti-vida, anti-negros. Um cara que tem coragem de falar na casa do país, lá na Câmara Federal, que negros morrem na favela porque eles são maioria. Se essa frase fosse verdadeira, se é verdade que negro morre na favela porque são maioria, negros também deveriam ser maioria nos Morumbis da vida, meu óculos caindo. No Morumbi da vida, negros deveriam ser maioria no Congresso Nacional, negros deveriam ser 60% do Supremo Tribunal Federal, mas existe uma coisa social ardilosa que esse deputado prefere ignorar. E aí ele falando mal dos ministros do Supremo, falando do... Vou repetir uma das palavras que ele fala lá do vídeo que foi mandado tirar, né? Do brioco do ministro Fachin. Ele falando pornografias contra os ministros, e o pastor evangélico Silas Malafaia não quer que um cara desse seja pego na praticidade, à altura. Parabéns ao ministro Alexandre. E é uma pena ver um pastor defendendo crimes contra os poderes da República. Logo ele, que ama tanto um respeito à autoridade, ele não respeita autoridades superiores. Indício de um falso profeta. Vocês estão tão devagar para resolver essas questões que o Supremo só agiu por quê? Porque deputados foram lá pedir socorro. Com relação ao ministro, a Constituição deixa muito claro. Tinha lá um deputado instigando a população contra um dos poderes, o ministro tem autonomia para chegar e determinar a prisão. Não tem nada ilegal no que eles fizeram. É graças ao Supremo que o Brasil ainda não caiu em desgraça. É isso que os evangélicos não conseguem entender. Deus não falou que ia confundir? Vocês acham que confundir é o quê? É só deixar Bolsonaro fazer as macacadas dele? Confundir é enquanto Bolsonaro está se achando o colocado por Deus lá, Deus também está levantando os seus ministros no Supremo para dizer assim, barra esse homem. Esse homem tem um coração espezinhado, esse homem é um homem difícil. Então, além de ministros do STF, tem sido ministros da Justiça Divina contra os desejos mais secretos, mais demoníacos e até inconscientes que há no coração de Bolsonaro e no coração de Silas Malafaia. Ou o poder legislativo e executivo se unem para dar um basta nesses ditadores da toga, ou o Brasil vai virar uma republiqueta de ditadores da toga do STF. Ele comete um crime aí, né, gente? Ele fica chamando os ministros de ditadores da toga do alto do seu prestígio de um pastor querido por muita gente da nação. É um crime. Mas olha só, como ele está agindo sob um espírito, que é o espírito do anticristo, se ele for preso, isso vai ser favorável a ele, porque agora, como disse Jesus a Pilatos, agora é a hora e a vez do mal. E o mal vem assim, disfarçado de pastor, supostamente falando a palavra de Deus. Aliás, se tem uma coisa que não existe nesse vídeo de 5 minutos, é palavra de Deus. É só disputa política vinda de um pastor. Você quer coisa mais evidente de que tem um espírito do anticristo aí? Esses caras estão passando dos limites. Eles estão rasgando a Constituição e cláusula pétrea, que nem deputado e senador pode mudar, gente. Direito de ir e vir, lugar de culto inviolável, liberdade de expressão prendendo jornalista, prendendo deputado que tem direito e é livre por suas opiniões. Até onde vamos viver nisso? Aonde vamos chegar? Ai, meu Deus. Olha só. Olha o exagero. Ele vai dizer que os ministros estão mexendo em cláusula pétrea.
Qual ministro que está mexendo com o seu direito de ir e vir? Ah, mas é porque eu não posso ir onde eu quiser por causa da pandemia. Ah, direito de ir e vir é cláusula pétrea? Desde que o seu direito de ir e vir não coloque em risco a vida de outras pessoas. Aí os poderes, para proteger todo mundo, precisa colocar regras que são rigorosas, mas temporárias. Então, ninguém está tendo o direito de ir e vir lesado. Indivíduos egocêntricos como ele e como o pessoal da extrema-direita do país é que querem tossir na cara dos outros e não querem ser punidos por isso. Mas, em nome do meu direito de ir e vir, eu preciso também respeitar o direito das outras pessoas de não se contaminarem com o vírus que eu nego. Aí, algum poder superior tem de intervir. O Supremo não está fazendo nada de errado. A outra cláusula pétrea que ele fala, que eles estão atentando contra, o lugar de culto inviolável. O lugar de culto é inviolável. Alguém violou algum lugar de culto? O ministro Supremo mandou fechar a igreja? Mandou tirar pessoas do culto pelo fato delas estarem cultuando? Ou mandou fechar as igrejas para que pessoas não fossem contaminadas no culto? Você quer violação pior do que essa? Eu vou para a igreja me contaminar e contaminar os outros no lugar de culto. Isso é violar o lugar de culto. Porque é um culto sem amor ao próximo. É um culto sem respeito ao próximo. É um culto que não respeita as fragilidades de quem está perto de mim. É a alienação de algumas religiões hindus que no meio da pandemia foram lá no rio Ganges com corpos putrefatos boiando, se contaminarem com vírus. Aquilo ali é uma violação ao culto. Então, eu sair da minha casa com a arrogância de negar o vírus e lá contaminar a irmãzinha, que nem dinheiro para se tratar tem, eu é que estou violando o culto. Quando uma autoridade fala assim, não, gente, não vamos nos reunir por esses dias até a gente ver o que faz com o vírus, ele está zelando pela continuidade histórica do culto. Porque os cultos vão continuar. Não tem violação nenhuma acontecendo aí. Está violando o egocentrismo dele. Isso tem que ser violado mesmo, né? Olha, eu quero declarar em nome de Jesus, esses caras vão cair. Não sei quando e como, mas eles vão cair. A Bíblia fala da história de Mardoqueu. A forca que prepararam para Mardoqueu serviu para os que a fizeram. É o que vai acontecer com eles. Eles vão cair na própria forca que tem armado. É uma vergonha. Sabe o que é bom? Quando você não é apaixonado pelos enganos do falso profeta? É que é muito fácil desmascarar um falso profeta. Ele está dizendo, ele está profetizando que essas pessoas vão cair. Olha, eu acabei de mostrar para você nas minhas anotações bagunçadinhas que eu fiz aqui, com a velocidade com a qual ele fala. Eu tenho mostrado para você que ninguém está agindo contra a legalidade. Então, por que os caras que estão fazendo o que é justo têm de cair? Né? Aí ele vai e traz o Amã. Olha que interessante, ele está comparando os justos do país com o Amã. O que o Amã tinha? O Amã, ele odiava os judeus e ele se levantou contra o Mardoqueu. E tudo que ele fez contra o Mardoqueu se voltou contra ele. Só tem uma questão do porquê que essa palavra do Malafaia não vai cumprir. Porque os ministros do Supremo Tribunal Federal não estão fazendo nada contra a nação. Tem um ou dois indivíduos fazendo tudo contra a nação. O primeiro, Jair Messias Bolsonaro. O segundo, Silas Lima Malafaia. Estes, que há duas maneiras de você se levantar contra o povo. Uma é de maneira descarada como Amã. Ele não gostava de judeu. Ele tramou a destruição dos judeus. Aí tudo se voltou contra ele. Estes aqui, eles dizem que são de Deus. Eles dizem que são cristãos. Eles dizem que estão salvando os evangélicos da nação. Mas em fazendo isso, é isso que é espírito do anticristo. Porque a coisa parece andar numa direção, mas ela está indo para outra. Ó, a contradição. Está indo para uma outra direção. Eles falam de Jesus, mas agem contra o amor de Jesus. Falam em favor dos evangélicos e mancham o evangelho. Falam de justiça de uma determinada parte e para cometer essa justiça, eles cometem injustiça contra todo o outro povo. Ou seja, o Amã odiava os judeus descaradamente. Malafaia e Bolsonaro odeiam o povo de Deus disfarçadamente. Nem eles enxergam de tão artístico que é esse ódio. É um ódio tão de outra origem, né? Sem motivo. Porque, gente, o Malafaia ganharia como ser humano se ele entendesse as políticas que estão acontecendo
no Poder Legislativo e as medidas que acontecem no Poder Judiciário. Não é nada contra eles, não. O que o Poder Judiciário está fazendo é para favorecer a própria igreja dele, para deixar os membros da igreja dele vivos. Ninguém está atrapalhando o anúncio do Evangelho, não. Então, tudo que ele falou que vai acontecer com o Supremo, de verdade mesmo, não sei se você vai estar vivo para ver, mas vai acontecer com ele. O Senhor tem o poder de abater todo o espírito do anticristo. É só até aqui que eu posso dizer. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.